Hey você da internet, tudo bem? Eu sou Matheus Salvalaggio e esse é o canal Anestesia na Veia, um canal que vai falar sobre assuntos ligados à anestesia, esclarecer alguns mitos e também trazer muita informação para quem tem interesse na área. E eu não poderia deixar de iniciar essa jornada sem falar da fascinante história da anestesia, a história que permitiu que o avanço da medicina se acelerasse muito no último século, principalmente na área cirúrgica. Aliás, eu quero deixar a recomendação de um livro que conta a história da anestesia, que se chama O Século dos Cirurgiões. Esse livro narra as aventuras dos cirurgiões antigamente, quando não se tinha acesso à anestesia, como que eles faziam os seus procedimentos e como que isso evoluía, geralmente com infecção, com muito sofrimento dos pacientes. Isso é narrado nesse livro. Enfim, a anestesia ela está comemorando nesse ano de 2021, dia 16 de outubro de 2021, 175 anos, ou seja, ela foi oficialmente descoberta dia 16 de outubro de 1846. E essa história se passou basicamente nos Estados Unidos. Primeiramente, um personagem muito importante dessa história chamava-se Horace Wells. Esse era um dentista que vivia em Connecticut. Ele se formou em Massachusetts, se mudou para a sua cidade que se chamava Hartford, e nessa cidade ele começou a ganhar destaque, ganhar proeminência e atraiu alguns aprendizes de dentista naquela época. Dentre eles, os mais ilustres foram John Riggs e William Morton. O John Riggs chegou a fazer um procedimento de extração dentária no próprio Horace Wells, submetendo ele a uma anestesia ao óxido nitroso, ao antigo óxido nitroso, que antigamente era chamado de protóxido de azoto, e ele é utilizado até hoje na anestesia, lógico, como um adjuvante, mas ele ficou conhecido como gás hilariante, né? Porque ele, nos primeiros momentos de indução da anestesia, ele causa um acesso de riso, e isso é muito mais comum nas crianças. Enfim, depois desse parêntese, durante essa década de 1840, nós consideramos que foi o embrião, o tubo de ensaio para as primeiras aventuras de experimentos envolvendo substâncias que poderiam levar à anestesia. Então a primeira delas foi o óxido nitroso, e o John Hartford, o Horace Wells, ele começou a ficar muito empolgado com essas possibilidades e queria fazer uma demonstração pública desses experimentos que ele tinha descoberto com o óxido nitroso. E ele queria, logicamente, buscar uma universidade onde teria mais visibilidade, principalmente para os estudantes de medicina. E ele recorreu na cidade mais próxima, que era Boston. Também pensava em Nova York, mas ele preferiu Boston. E ele tinha desfeito a sua parceria com William Morton, que apesar de deixar de ser seu aluno, ainda tinha muito apreço por ele. E o William Morton prometeu ajudá-lo a fazer esse evento, né? Então, junto à Universidade de Massachusetts, ele angariou um dia lá em 1844 para que esses estudantes pudessem ver a grande façanha de fazer uma cirurgia sem dor. E eles, por vários motivos, foram infelizes nas escolhas, né? Eles escolheram um anestésico que não é muito adequado, ou seja, o óxido nitroso. O próprio William Morton não acreditava muito na época nos efeitos do óxido nitroso, e ele era meio cético em relação a isso. Mesmo assim, ele resolveu ajudar pela consideração que ele tinha pelo Horace Wells. Enfim, aí eles escolheram ainda um paciente que era obeso, né? E ele ainda tinha problemas de ingestão de álcool, que são características e que é mais difícil anestesiar esses pacientes dependendo do caso. O que aconteceu na sequência? No dia que eles fizeram a apresentação, o paciente ficou mal anestesiado, ou seja, ele sentiu dor, ele não ficou num estado de imobilidade como eles queriam, como eles imaginavam.
Então foi uma humilhação e publicamente ele foi humilhado, zombaram muito dele e o Orson Welles saiu desmoralizado nesse dia da apresentação. Mesmo assim, ele voltou para a cidade de Hartford, continuou exercendo a sua profissão lá algum tempo e depois ele acabou se aposentando. E o William Morton, que acabou sendo aprendiz desse Orson Welles e estava ganhando destaque na cidade de Boston, ele acabou descobrindo os efeitos do éter, o éter sulfúrico, e ele ficou muito empolgado com essas possibilidades de anestesia com o éter, e ele, no ano de 1846, fez uma apresentação pública, que foi a primeira anestesia, no paciente chamado Edward Abbott, que era um paciente que foi submetido a uma extração de um tumor de pescoço, uma malformação vascular que ele tinha. E o cirurgião, ao final dessa cirurgia, que foi o Dr. John Collins Warren, ele terminou a cirurgia, olhou para a plateia e disse a célebre frase: "Senhores, isso não é uma fraude." A grande frase. E daí essa foi a frase mais famosa que selou o destino da anestesia a partir dali, ou seja, a anestesia começou a ganhar notoriedade e a partir de então os pacientes queriam fazer suas cirurgias sem dor, logicamente, e de lá para cá, durante esses quase 200 anos, a anestesia se tornou uma especialidade médica conhecida e muito estudada, e ela avançou tremendamente durante todo esse tempo. E vários temas dessa própria anestesia que nós estudamos tanto, nós vamos transformar em vídeos para esse canal. Eu peço que você deixe a sua pergunta, a sua dúvida, qual vídeo você gostaria de ver, e a gente vai poder fazer alguns vídeos explicativos nesse sentido. Outro personagem importante que também merece destaque nesse vídeo é o Dr. James Simpson. James Young Simpson, ele na verdade estava em Edimburgo, né, do outro lado do oceano, lá na Europa, e ele ganhou notoriedade pelos seus estudos com o clorofórmio. O clorofórmio, ele era também um anestésico que propiciava os pacientes a terem analgesia, só que ele não era tão seguro quanto o éter na época. E ele acabou, durante alguns anos, tendo muitas vítimas fatais. Mas ele ficou famoso na época, o James Simpson, porque ele acabou fazendo anestesia da Rainha Vitória, lá na Inglaterra, no Reino Unido, na ocasião, para o nascimento do príncipe Leopoldo. Então, durante o parto, ela foi anestesiada com sucesso e pôde ganhar seu filho sem as dores do parto. E esse foi o primeiro relato assim, de anestesia relativa ao parto na obstetrícia, né? Então esses foram os pioneiros da anestesia. O nosso amigo Horace Wells foi o que começou a ter mais estudos, né? Ele era dentista, mas teve experiência nessa área de anestesia com óxido nitroso. O William Morton, que é considerado o que fez a primeira anestesia publicamente em Massachusetts, ele fez em 1846. E do outro lado, o James Simpson também teve a sua parcela de participação iniciando a parte de anestesia na obstetrícia. Fico por aqui hoje. Deixe novamente a sua injeção anestésica aí de likes, e também recomende esse vídeo para quem tem interesse. Compartilhe com pessoas que você tem intenção que possam gostar do conteúdo, como estudantes, como profissionais da saúde, pacientes às vezes que vão submeter a uma anestesia. Esse canal pode ser útil para ajudar alguém. Compartilhe o vídeo, deixe seu like e muito obrigado.